Boa noite, chamus! Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar, porque se quem pegar a live já começada vai ter dificuldade de entender o que eu vou trazer hoje, tá? Então eu quero que ao vivo a maior parte das pessoas que estejam comigo compreendam o que eu vou trazer, tá? Ou pelo menos tenha um pouco mais de clareza, porque não é fácil entender a física quântica se a gente for olhar pelo experimento. Mas quando você consegue entender o experimento, né, através de uma metáfora, fica menos difícil de entender, tá? Principalmente quando as pessoas elas são muito racionais. Então elas têm dificuldade de acessar o abstrato, né? Para mim isso é muito fácil, acessar o abstrato para mim é uma beleza, né? O problema meu é o concreto. Eu ter que lidar com aquela parte concreta ali, sabe? É a minha maior dificuldade e aparentemente é o que é mais simples, né? Mas eu gosto muito da alma das coisas, né? As pessoas abstratas são pessoas que gostam de acessar a alma das coisas, porque tudo tem uma alma. O que seria isso? Tudo tem algo por trás, um começo por trás, né? Essa taça aqui, para ela ter sido criada, houve o quê? A ideia primeiro. Ela não foi criada do nada. Houve a ideia, houve a matéria-prima, houve a forma de fazer. Tudo isso é o que vem antes da manifestação dela. Então eu gosto de saber o que está no campo. Então, se a gente quiser entender o que é campo e o que é matéria, a taça é a matéria. O campo da taça é o material que ela foi feito, a forma como ela foi feita, né? Vocês já viram como é que faz o vidro? Que legal! Eu adoro ver vídeos. Tô vermelha aqui. Eu adoro ver vídeos de fazendo vidro, fazendo vasos, né? Fazendo copos, fazendo coisa de vidro que é no fogo. Eu acho a coisa mais linda, gostosa de fazer. Lembra muito quando faz bala de goma, né? Que fica puxando ali. Eu acho muito gostoso. Então, eu gosto da alma. A alma dessa taça seria a forma que ela é feita, né? Todo o processo dela sendo produzida até ela chegar nesse estágio final aqui, dessa materialização. Então a gente pode já ter esse exemplo. A taça é a partícula e a onda é todo aquele processo que ela foi se desenvolvendo, tá? A ideia que tiveram dela, que foi na mente de alguém. Alguém imaginou exatamente esse modelo aqui e criou, né? Então saiu da mente, da onda que alguém captou, tá? Bom, então vou começar. Vou pedir para que vocês sentem-se, quem quiser prestar atenção de verdade, que vocês se sentem, que vocês me ouçam com olhos fechados. Eu vou ler, tá? Como funciona o experimento da dupla fenda, dando um exemplo para vocês, trazendo uma metáfora. Então vocês, para conseguirem entender, vocês vão ter que imaginar tudo que eu estiver falando, tá? Porque ao imaginar é como se vocês estivessem assistindo um vídeo da dupla fenda com uma metáfora expressada de uma outra forma que não seja só aquelas bolinhas atravessando as duas fendas, tá? Eu vou trazer uma metáfora em cima dos fótons atravessando ali a dupla fenda, tá? Então vamos lá, sente-se, feche os olhos e eu vou começar. Então vamos lá. A experiência da dupla fenda é o experimento mais famoso da física quântica. E ela parece dar um nó na nossa cabeça, porque partículas minúsculas, como elétrons ou fótons, se comportam como matéria e como onda ao mesmo tempo. Matéria é o copo que eu mostrei. Onda é a ideia do copo, tá? A onda, ela é abstrata. O copo é partícula, matéria. Então, a onda do copo
é a do copo, até chegar a manifestação do copo, o copo ficar pronto, aí se torna partícula, tá? Continuem com os olhos fechados. Para entender isso sem fórmulas, imagine que você está em um estádio de futebol lotado. Então fechem os olhos e agora tivemos a Copa. Imagina que você está lá naquele estádio onde houve a Copa, em um dos jogos, e aquele estádio lotado. No primeiro cenário, vamos observar o comportamento de matéria. Então vocês vão visualizar as bolas de futebol, várias bolas de futebol. Então feche os olhos e visualize lá no campo várias bolas de futebol. E aí você vai imaginar que você tem uma máquina que chuta bolas de futebol em direção a uma parede. Então lá nesse estádio, não sai do estádio. Você pode se imaginar no campo e tem na sua frente uma parede, bem ali no campo. Colocaram uma parede ali. E você tem uma máquina que chuta as bolas. Quantas bolas você quiser. Igual aquelas brincadeiras que tinha antigamente na gincana do Gugu, sabe? Você tem uma máquina que você coloca várias bolas de futebol e você coloca várias bolas naquela máquina. E você começa a chutar aquelas bolas nessa parede que foi colocada no meio do estádio. Vou repetir. Imagine que você tem uma máquina que chuta bolas de futebol em direção a uma parede. No meio do caminho, que vai as bolas que você vai chutar com a máquina até a parede, no meio do caminho entre as bolas saindo da máquina e a parede, há uma barreira que tem duas fendas. Então, entre a máquina que você está chutando as bolas e a parede que tem na sua frente, aonde você vai chutar essas bolas na máquina, tem uma outra barreira no meio entre você e a máquina e a parede. E essa barreira que tem no meio, ela tem duas fendas verticais. São duas aberturas, tá? Seria uma outra parede no meio com duas aberturas verticais. Se você ligar a máquina, algumas bolas vão bater na barreira e voltar, não é? Porque nem sempre você vai acertar entre as fendas, porque a máquina, ela tá chutando automática. Então, algumas passarão e outras baterão na barreira, porque a fenda é uma fenda estreita vertical, são duas fendas estreitas verticais. As bolas que passarem pelas fendas vão seguir em linha reta e atingir a parede do fundo, aquela parede que está lá no fundo. Então visualiza, ligou a máquina, começou a jogar as bolas na primeira parede que contém duas fendas verticais e você visualiza que algumas bolas batem nessa barreira e não atravessam as duas fendas. Outras bolas atravessam a fenda e bate na parede que está lá do outro lado. O resultado na parede do fundo será óbvio. Continuem visualizando, a máquina continua chutando as bolas. Não parem de visualizar, só acrescentem o que eu vou falar. O resultado na parede do fundo será óbvio. Duas linhas verticais de marcas de bola, uma atrás de cada fenda. Isso é o comportamento clássico das partículas, que são as coisas sólidas. A bola é sólida, então ela é uma partícula, tá? Então elas passam por um buraco e deixam uma marca do outro lado. Agora nós vamos para o segundo cenário. Podem ficar por alguns segundos
observando a máquina jogar as bolas, algumas bolas atravessarem as duas fendas e baterem na parede lá no fundo. Vocês vão ver que elas vão fazer uma marca na mesma direção que elas atravessaram. Verticais, duas fendas verticais. Agora, nós vamos para um outro cenário, um cenário 2, que é o comportamento da onda, o que está no campo, não o que já virou matéria, não a bola que já é matéria, mas o campo, tá? Então, dentro do estádio de futebol ainda, vocês vão observar o comportamento de onda. Então, o comportamento de onda é a torcida fazendo o ola. Sabe? Quando a torcida faz aquele ola e levanta e senta e cria aquela onda no estádio de pessoas sincronizadas levantando e abaixando, formando uma onda. Esse cenário é o comportamento da onda, que seria o comportamento da partícula no abstrato, antes de virar partícula. Então, vão para essa imaginação. Vocês estão já na arquibancada sentado e a gente vai fazer o ola. E aí você levanta e senta e você observa que quando você levanta e senta, as pessoas do seu lado direito vão seguindo esse ola. E você vai vendo aquela sincronia bonita do pessoal levantando e sentando simultaneamente, formando aquela onda de ola. Esqueça as bolas que você estava jogando lá na parede. Você agora se concentra no ola. Então imagine que a torcida nas arquibancadas começa a fazer a ola, né? Que é essa onda. Fica nessa imagem. Aí roda o estádio inteiro, volta para você de novo e você chegou a sua vez do ola e passa por você e as pessoas do lado começam a fazer o ola, aquela sincronia. Agora, imagine que essa onda de energia, que é o ola, se propaga em direção à mesma barreira com as duas fendas. Essa onda do ola, ela sai dali da arquibancada e ela se torna uma onda que vai atravessar aquelas duas fendas que a bola atravessou. Isso não é difícil, tá? Pode até parecer, mas não é. Se você continuar com os olhos fechados, você vai conseguir ser guiada por esse movimento. Então, aquela ola, que é uma onda, decidiu atravessar as duas fendas. Quando a onda chega na barreira da fenda, ela não bate e volta como algumas bolas. A energia da onda, ela passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, porque ela não é partícula, ela não é matéria. Então, aquela barreira das duas fendas não vai atrapalhar. Aquela ola passa pelas duas fendas, atravessa as duas fendas e ao sair do outro lado, cada fenda vai criar uma nova mini onda circular, como quando você joga duas pedras ao mesmo tempo em um lago calmo. Vocês já jogaram pedra na água? E se você jogar duas pedras, formam duas ondas e essas ondas elas vão se propagando e se misturam. Então essas duas ondas começam a se cruzar no caminho até a parede do fundo. Aí, se vocês conseguirem, vocês já podem visualizar a água com uma parede nela. E aí, quando joga
a pedra que forma duas ondas, as ondas vão se cruzar e vão tocar aquela barreira, a parede onde passou as bolas, que era partícula. Essas duas novas ondas começam a se cruzar no caminho até a parede do fundo. Então elas não se mantêm separadas como as duas bolas partículas para atravessar a fenda, as duas fendas. Elas se unem assim que elas atravessam a dupla fenda. Elas vão se unir do outro lado até chegar na parede. Então, quando elas chegam na parede, elas já se uniram, elas já se cruzaram até o fundo. Então, onde o topo de uma onda encontra o topo da outra onda, elas se somam e ficam mais fortes. Elas se juntam e tocam juntas, se tornando uma só na parede, porque elas são onda, não partícula, porque duas bolas não se fundem, mas duas ondas, sim. Continuem com os olhos fechados. Isso se chama interferência construtiva, onde o topo de uma encontra a parte baixa da outra. Elas se anulam e o movimento some. Interferência destrutiva. E some por quê? Porque não é matéria, é onda. Quando essa energia, que é a onda, chega na parede do fundo, em vez de duas linhas, que seriam duas partículas, se fossem partículas de duas fendas, em vez de você ver marcas de duas linhas, você verá um padrão de várias listras alternadas. Faixas de muita energia, faixas de nenhuma energia, faixas de muita energia. Porque quando ela atravessa, ela se mistura, porque ela é onda, ela é sutil. Por isso ela não consegue se manter separada como bolas. Porque a onda é frequência. Então ela se mistura como aquela pedrinha na água, que aquela onda faz duas e quando elas se tocam, elas se misturam. E elas se tornam uma coisa só, misturada. Não tem separação. Isso é o padrão de interferência. É como as ondas se comportam. Então, as ondas que passam por duas fendas se misturam na parede do fundo, enquanto as partículas, bolas, que atravessam a dupla fenda, elas formam duas marcas sólidas no fundo da parede. O grande mistério quântico é o olhar do juiz. Vamos continuar dentro do estádio de futebol. O olhar do juiz que está apitando o jogo. Na física quântica, os cientistas decidiram disparar elétrons, que sempre pensamos ser como mini bolas de futebol no cenário 1. A bola, que passa pelas duas fendas. Para a surpresa de todos, mesmo jogando um elétron de cada vez, o resultado na parede final foi o cenário 2. Várias listras da ola. Mesmo jogando elétron atrás, não estava se comportando como bolas, como partículas. Então, se formaram, mesmo jogando um elétron de cada vez, ou seja, se estava jogando um elétron de cada vez, eles não eram para se misturar do outro lado, era para chegar um primeiro, depois chegar o outro primeiro e ficar a marca na parede de cada elétron que chegou no seu tempo.
Então, eu jogo um elétron agora, pá, atravessou a fenda. Era para já estar marcado lá na parede. E quando eu jogar o outro, o segundo vai marcar depois. Mas eles observaram que jogando um elétron, mesmo que de forma separada, eles estavam se juntando na parede. Eles não estavam se mantendo separados. Vamos lá. Que é o cenário 2. Aquelas várias listras do Ola. Ola! Onda na água, se juntando. Mesmo jogando um de cada vez, no final eles se fundiam. Continuem com os olhos fechados, senão vocês não vão conseguir visualizar. E sem imaginar, vocês não vão conseguir testemunhar o que seja a dupla fenda. Então, o elétron agiu como uma onda. Ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmo. Intrigados, os cientistas colocaram um sensor, uma câmera, em uma das fendas para ver por qual buraco o elétron realmente passava. E aqui o estádio enlouquece. No momento em que a câmera foi ligada para espiar os elétrons pararam de agir como onda e voltaram a agir como bolas de futebol sólida. Isso significa o quê? Então eles deixaram apenas as duas linhas na parede, que foi o cenário 1. É como se os elétrons soubessem que o juiz estava olhando. E eles se comportam com uma onda de possibilidades. Quando ninguém olha, eles se comportam como uma onda de possibilidades, que é o Ola da torcida. Quando tem alguém olhando, ele se comporta como partícula. Agora vocês vão entender a dinâmica. Calma que eu vou chegar aí, tá? Quando alguém foca a atenção neles para medir o que estão fazendo, eles são forçados a escolher um único caminho e viram matéria sólida. A bola de futebol. Em resumo, na física quântica, a realidade se comporta como uma onda de infinitas possibilidades, até que um observador decida olhar para ela, fazendo-se se concentrar em uma única escolha física. Prestem atenção que agora eu vou entrar na dinâmica. Continuem com os olhos fechados. Vamos trazer essa metáfora da dupla fenda para a dinâmica de chamas gêmeas. Você encontrou a sua chama, partícula, porque você encontrou o corpo dela, a onda conectada ao corpo. Então, quando você encontrou a sua chama, você encontrou com a partícula. Como essa partícula estava se comportando? Essa partícula estava casada ou está casada. Essa partícula é mais nova. Essa partícula é mulher igual eu sou uma mulher. É do mesmo gênero. Essa partícula é estranha. Essa partícula, ela não me agrada. Quando você observa essa partícula como está e sustenta essa observação, essa partícula continua sendo essa partícula. Mas se você para de olhar para essa partícula que você viu e começa a escolher como você quer enxergar essa partícula na sua mente, essa partícula que você encontrou e você observou e estava do jeito que estava, casado, com outra pessoa, no outro mais velha, toda cheia de problema para se relacionar com você ou para aceitar você, quando você para de olhar para a partícula que você viu e começa a tirar sua atenção dessa partícula e ficar visualizando uma partícula ideal, um cenário diferente, você sai
da partícula e você se volta para o início da onda e começa a criar uma nova realidade. E se você sustenta essa nova onda, você vai projetar para a partícula essa nova realidade. Por isso que eu falo, a gente fica olhando a chama como está, não nos reconhece, está no outro relacionamento, nos espelha o que a gente não gosta. Se você fica parada olhando para aquilo, você está sustentando aquela partícula como ela está se manifestando. Mas se você fecha os olhos para ela e escolhe uma nova possibilidade dentro de você, essa escolha acontece no pensamento, na imaginação, porque o que você vai fazer? Você vai começar a imaginar um outro cenário que a sua chama, que você quer que a sua chama esteja. Então, você encontrou a sua chama nas condições que ela está. O que você gostaria de encontrar? Ah, Renata, eu gostaria de encontrar minha chama me reconhecendo, solteira. Então você tem que imaginar e sentir isso para dar uma nova forma àquela partícula, porque ela é mutável. A bola, ela pode se transformar em partícula novamente. Desculpa, a bola que é partícula, ela pode virar onda novamente e virar uma nova partícula se você escolher e souber como manipular isso dentro de você. Isso só é possível com a chama porque nós carregamos a mesma assinatura vibracional. Você não conseguiria fazer isso com uma outra pessoa qualquer por conta do livre-arbítrio da outra pessoa. Mas a dinâmica tem um propósito em comum entre o divino masculino e o divino feminino. Então, logo, a chama desperta responsável pela dinâmica é a chama que está no feminino. E é ela que manipula a dinâmica na matéria com o seu poder intencional, com a sua consciência lúcida para como funciona a física quântica. Assim como muitas pessoas cocriam a riqueza. Elas se tornam ricas porque elas param de observar a pobreza que elas vivem e começam a mudar a personalidade. Ela tem que se sentir como se ela já fosse rica, porque ela está criando esse campo e o universo está captando essa frequência e está sincronizando aqui na matéria para isso se materializar. Isso serve para tudo. Renata, eu quero cocriar o Brad Pitt. Se ele não for a sua chama, você não vai conseguir, porque ele tem um livre-arbítrio. O campo dele você não manipula, porque o campo dele com o seu não é um só. Você não sente o que o Brad Pitt está sentindo, sente? Você compartilha pensamento com o Brad Pitt, se ele não for sua chama? Não. Mas com a chama a gente sente até quando a chama está com outra pessoa. Quantas chamas já me relataram que sentia a chama dela tendo troca de energia sexual com outra pessoa? Então isso significa que nós possuímos um campo compartilhado. Então se eu sinto a minha chama sentindo prazer com outra pessoa, eu manipulo esse campo em mim. Porque se eu sinto ela e ela me sente, é porque nós temos um campo compartilhado onde ressoa e um influencia no outro. Então a minha chama está dormindo para mim, mas eu não estou dormindo para ela, então o poder está em mim, eu manipulo o campo dela. Ai, Renata, mas eles também têm o livre-arbítrio. Aqui eu estou falando de propósito de alma, propósito espiritual. Eu não estou falando para você manipular ela, para você se unir, casar com ela e ficar indo no cinema, ficar comendo pizza. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de missão e propósito espiritual. Tá? Não tô falando aqui de ficar com a chama, né, casado, porque isso daí, ó, faz diferença nenhuma. Se os dois estiverem dormindo, não muda bolhufas no planeta.
A intenção é que a chama feminina acorde, porque ela aspira a chama masculina para o campo dela. E naturalmente ele vai acordar também. Então não adianta reclamar que a chama está dormindo, porque você também está, assim como eu também estou. A minha chama vai acordar o tanto que eu acordar. Se a minha chama travou em um ponto, aonde eu estou travada, eu preciso me destravar. Porque se eu ficar olhando para ela está travada, ela está travada, ela está travada. Eu estou escolhendo aquela partícula. Eu estou escolhendo sustentar aquilo que está acontecendo. Eu não escolhi mudar. Quando eu escolho mudar aquilo que eu estou vendo, eu tenho que parar de olhar para aquilo. Eu tenho que colocar minha atenção para outro lugar. Como eu estaria agora se a minha chama tivesse do jeito ideal? Como eu estaria me sentindo? Renata, mas ele não tá. Ok, mas você pare de sustentar isso. Porque se você fica o tempo inteiro incomodada que a tua chama tá casada, você tá prendendo ele no casamento. Às vezes, Renato, o casamento da minha chama já acabou, mas ele não consegue sair porque você não colabora. Você não fica imaginando ele livre, sentindo como se ele já tivesse livre. Você nem olha, nem vê aquela pessoa na vida dele. Você já sente como se não existisse ninguém entre vocês dois. E eu vivi isso, não com ninguém, porque a minha chama ela não tinha compromisso com ninguém quando eu conheci a minha chama. Mas a partir do momento, na época, quando eu senti que nós nos pertencíamos, eu não tinha dúvida desse pertencimento. Era uma certeza absoluta de que eu pertencia a ele e eu pertencia a mim, e ele pertencia a mim. E de que um propósito entre nós dois estava acima de qualquer coisa na matéria. Eu já sentia isso. Então não importava o que estava se manifestando aqui. O espelhamento, as pessoas que entraram no meio, as coisas que aconteceram, que magoaram ele, não importava. Aquela certeza absoluta de que eu pertencia a ele, que ele me pertencia, nunca deixou de vibrar em mim. Talvez isso, tenho certeza que isso tenha sido o que realmente fez a minha dinâmica andar naquela época. Porque eu também fiz uma retrospectiva do que aconteceu na minha vida até a dinâmica. Porque eu pensei, peraí, se a minha vida ela foi desconstruída e eu encontrei ele e senti o que eu senti e reconheci o que eu reconheci, é porque isso é grandioso demais. Isso é mais grandioso do que a vida que eu levava. Então, o meu próprio ego nessa análise, porque eu tenho um mental muito forte, eu sou analítica. Quando eu analisei isso, eu não tive dúvidas que o meu propósito com ele estava acima da minha individualidade na 3D. Se estava acima da minha, também estava acima da dele. Óbvio! Por que só eu tinha que sacrificar o meu ego, abrindo mão da realidade da minha individualidade, e ele não? Então não é que ele não tinha. Ele tinha também, mas ele não estava acordado para isso, mas eu estava. Então eu comecei a conduzir a conexão. Então qual era no início, o que eu sentia? Eu precisava conquistar o ego dele.
no início, a minha preocupação era essa, porque eu não tinha dúvida de que eu e ele éramos um para o outro. Eu não tinha dúvida disso, mas nenhuma. Mas existia uma barreira, que era o ego dele na época, né? Eu acreditava que era o ego dele, porque era o ego dele que fugia, não é? A chama masculina não faz isso, que foge, que teme a profundidade. Renata, eu também sentia. É outra coisa, mas eu não senti medo nenhum da dinâmica. Nenhum. Tive medo, nada. É como se realmente eu fui no instinto espiritual, porque eu sinto que eu já vim muito preparada para muita coisa na minha vida, na minha dinâmica. Eu já vim amadurecida espiritualmente em muita coisa. Tá? Isso não me isentou de dores, mas me trouxe muita lucidez, porque eu não tinha pudores dentro da minha dinâmica. Tipo assim, eu sentia que eu tinha que fazer isso. Ai, mas será que isso é certo? Será que isso é errado? Eu não pensava nisso. A minha cabeça tinha claramente que a minha conexão com ele estava acima de qualquer coisa na matéria. Acima da minha família, da família dele, das minhas vontades, das vontades dele, de qualquer coisa, porque eu e ele somos. A única coisa que é um fato na matéria, com uma outra alma, que está no outro corpo, é você e a sua chama. Vocês são eternos um do outro. Todo mundo que faz parte da sua vida é até a morte. A chama vai além. Se ela vai além, ela está além. Isso é óbvio. Então, como que eu vou reduzir essa conexão em vez dela ser vertical, a horizontal? Que é o que muitos de vocês fazem, porque vocês estão desconectados da espiritualidade. Essa é a realidade. Vocês acham que estão conectados com a espiritualidade, mas não estão. Porque o quanto vocês têm de culhão para enfrentar todo mundo pela dinâmica. Vocês querem enfrentar muita coisa para fazer a vontade do ego, que é ficar com a chama, mas não pelo propósito da alma. Mas se vocês colocam o propósito da alma na frente, vocês ganham o ego da chama. É isso que vocês não sabem. Mas enquanto vocês inverterem os valores, querer o ego da chama e achar que quando ficar em união física vai estar resolvida a dinâmica, não vai. Porque o que resolve a dinâmica é o despertamento total, tanto de você quanto do complemento. Quantos por cento você acha que você está acordada para o seu eu superior? Renata, como eu sei que eu estou desperta totalmente? Você não vai me perguntar. Você não vai querer saber de mim mais para nada. Você não vai precisar nem de mim nem de ninguém para perguntar nada, porque você não vai ter dúvida de nada. Tudo que você intencionar saber, naturalmente você vai saber, porque isso é estar desperta. Enquanto você tiver dúvidas e querer buscar dúvida comigo, com outra pessoa, assim como eu também faço isso, por isso que eu sei que eu não estou desperta. Enquanto eu tiver dúvida e essa dúvida não for sanada através de mim mesma, eu não estou acordada. Simples. Só que o que acontece? Muitas chamas gêmeas não entendem nada de física quântica e não buscam estudar. Porque se não tiver a palavra chama gêmea, nem quer ver, porque não tem interesse. Mas bota a palavra chama gêmea e enche de linguiça para iludir, para botar ela na prisão da esperança, que não tem nada a ver com a física quântica. Esperança é perder. Entenda isso. A física quântica, dentro da física quântica, a palavra esperança não existe. Porque para a física quântica só existe o agora. E é no agora que você cria a realidade. Não é no amanhã, fiado só amanhã. Fiado só amanhã. E você vai lá olhar e ainda não veio.
E a minha chama ainda não veio, mas eu tenho esperança que um dia ela vai vir. Você vai ficar preso nisso, porque esperança, a porra da palavra já diz, esperar. Se você tá preso na esperança, você tá presa na espera. E vai morrer esperando. Entenda a física quântica e comece a criar a nova realidade agora. Eu sei que é difícil, mas você tem que entender pelo menos, porque se você não entender a física quântica, vai ser difícil dobrado. Entendeu? Porque é difícil você controlar o teu ego, parar de olhar para a chama e ver ela casada. É difícil você parar de olhar e enxergar ela casada. Mas se você entende como funciona a física quântica, você vai pegar um elástico que eu não tenho aqui, vai botar no braço e toda vez que você lembrar do casamento dela, você vai fazer um estilingue e pá, e dar-lhe uma porrada no teu braço. Pra quê? Pra educar o seu ego, pra ele parar de olhar para aquilo que ele não quer mais colapsar. Porque toda vez que você olha a tua chama no casamento, você tá sustentando essa realidade. Porque a física quântica é isso. Ai, quando a minha chama sair do casamento, ai, ele não quer sair do casamento. Porra, esquece aquela pessoa que tá ali no meio. Esquece. Anula ela, ignora ela. Como você estaria se essa pessoa não existisse na vida da tua chama? Viva como se ela não existisse. Mas as tuas crenças não deixa. Eu não posso me envolver com quem tá casado. E isso é muito válido para 3D num relacionamento qualquer. Numa conexão de chama gêmea, o casamento é o caralho. Se o meu não for importante, o dele também não vai ser. Se eu tive que largar o meu, soltar e que se lasque, por que o dele é importante? Não é importante. Deve ser respeitado, mas o respeito é ignore. Você não tem nem que gostar e nem que desgostar. Você tem que simplesmente ignorar, não ter nenhum sentimento sobre aquela pessoa, não ver ela não existe para você. Aquele casamento que a tua chama está não pode existir na sua mente nem no seu campo com ele, porque senão ela nunca vai sair, porque é você que cria ela ali, você que sustenta ela ali. Aí a tua chama chega para você e fica assim, ó, eu não sei por que eu tô casado, eu não sei, eu não consigo sair. Quem tá aprendendo é você. Renata, então o que eu faço? Ignore. Trabalhe o estado de presença. Como você, que vocês não vão nem saber me responder isso. Como você se sentiria se a sua chama se você estivesse vivenciando com a chama aquilo que você realmente quer? Como você se sentiria? Ai, nossa, Renata, eu ia me sentir tão realizada. Então comece a se sentir. Porque não vai ter jeito. A própria pessoa vai pedir o divórcio, a própria pessoa vai sair fora, o universo vai tirar aquela pessoa, a tua chama vai querer se separar, porque você está criando uma nova realidade. E essa realidade que você está criando com ela, influencia ela diretamente porque vocês estão entrelaçados. Você não vai conseguir isso, mais uma vez, com uma alma gêmea que você quer. Eu quero aquela pessoa. Você não vai conseguir dominar uma outra pessoa, cocriar e manipular um outro ego. Porque o outro tem o livre-arbítrio, mas a sua chama e você não tem mais livre-arbítrio. Porque vocês têm um contrato de ascensão. Então, quando vocês se encontram, esse livre-arbítrio, ele começa a desmoronar. O ego tenta resistir, sustentar esse livre-arbítrio. E ele pode teimar e ficar preso nessa livre-arbítrio. Mas uma hora vai tombar. Uma hora vai sofrer as consequências de teimar em manter a Matrix. Entendeu? A sua chama, você tem poder de influenciar no campo dela. Influenciar. Um exemplo. Você começa a criar que ele saiu do casamento. Que não existe mais. Você nem pensa mais. Por quê? Olha que interessante. Por que em mim
eu não tive o espelhamento da minha chama estar no relacionamento. Porque eu não precisava disso. Porque assim como o relacionamento que eu tive não foi motivo para impedir a minha conexão, não ia ser um relacionamento da minha chama. Se eu, entre aspas, larguei o foda-se pra minha família, né, entre aspas, né, porque eu me separei um pouquinho antes, mas era por causa da dinâmica, óbvio. Eu já tava sentindo que ia acontecer alguma coisa e eu senti que eu tinha que fechar aquele ciclo. Eu fechei antes de saber do que se tratava. Eu fiz isso. Você acha que eu ia me preocupar com alguém que estivesse com a minha chama? Ia ser indiferente, assim como a minha vida anterior também se tornou indiferente. Porque eu fui para um outro patamar, eu fui para uma outra dimensão com a minha chama. Eu acessei algo superior. Então tudo abaixo daquela frequência que eu entrei com ele, com a minha chama, se tornou indiferente. Entenderam? Então, se ele estivesse namorando, casado, com 3, com 4, pra mim ia ser indiferente. Eu ia entrar e ia fazer tudo o que eu fiz. E ia fazer muito mais, porque eu ia ter essa barreira. Então, eu ia conquistar o ego, como eu tive que fazer. E outra, também não impediu, porque também entrou depois outras pessoas no campo dele. E eu continuei, porque pior, né? Porque eu pensava, eu cheguei primeiro, aí mesmo que eu vou derrubar igual o boliche. Vocês acham que eu me importei? Me importei pela dor que eu senti, mas não me importei que, não, ele escolheu estar com outra, eu vou me retirar. Aqui, ó. Fiquei ali até tirar tudo do entorno, até afastar tudo que pudesse atrapalhar a minha chama de acordar pra mim. Então, era indiferente. Eu ia para o lugar superior e ficava trazendo a minha chama para esse lugar comigo. Por quê? Porque não dá, gente, para competir na mesma frequência. Porque tu é velha, vamos botar, eu sou velha, 10 anos mais velha que a minha chama. Eu vou descer para a terceira dimensão para disputar com as mulheres gostosas que davam em cima dele, por exemplo? Eu ia perder. Porque além de eu espelhar para ele sombra, eu sou velha. Eu não sou a mais bonita que dá em cima dele, eu não era, porque na época ele ascendeu de uma tal forma que chovia mulheres e mulheres bonitas. Vinha feia também, velha também, mas tinha mulher bonita. Se eu ficasse ali embaixo, se eu não mostrasse algo diferente para ele, ele nunca ia sair dali. Então para onde eu fui? Pro amor, que eu e ele somos. Foi ali que eu ganhei, porque eu era amor, eu era ódio também, em muitos momentos, mas eu não deixava de ser amor e querer que ele me desse amor. Eu queria que ele me desse a oportunidade de eu demonstrar o meu amor, porque assim eu acordaria ele pra mim. Porque aqui na terceira dimensão, se vocês tiverem, entenderem a espiritualidade, como funciona a física quântica, vocês não vão duvidar da capacidade de vocês como complemento do seu complemento. Porque ninguém pode vir, sei lá, a mulher mais gostosa, rabuda, não vai me vencer. Porque o que eu tenho para ele não é da Terra, é de fora dela. E só eu posso mostrar para ele aqui na Terra essa outra realidade que está além. Então, quem prova a Coca-Cola não vai se contentar com Toby. Vai. Prova a Coca-Cola. Tu estava acostumada com Toby. Aí tu prova a Coca-Cola. E essa Coca-Cola é única. Lá tem Pepsi, que é parecida. Mas a Coca-Cola é que vicia. Porque ela te leva além. Assim é a conexão de chama gêmea. Mas as chamas femininas, elas não acreditam que a chama masculina sente as coisas. Claro que existe uma resistência do ego da chama masculina. Mas, porra, se você olhar nos olhos da sua chama, você vai conseguir ver. Que a boca pode estar falando, eu não gosto de você, eu não quero nada com você, mas os olhos acendem luz para você.
O amor está estampado no olhar. Você decide acreditar nas palavras porque você também é superficial. Por que que eu li a minha chama, sei lá, eu acho que eu li até o DNA. Porque eu atravessava, era um desejo genuíno de ir profundo para acordar para mim. Que a barreira é o ego. Então o que eu tenho que fazer com aquele ego? Eu preciso conquistar, cativar, convencer, seduzir. Mas que chama feminina tem paciência para fazer isso? Porque ela tá presa em um monte de crença. Não, eu sou mulher, quem tem que me conquistar é o homem. Não, porque é o homem que tem que vir atrás. Porra, tu tá no resgate de consciência. Mas tá presa em juntar dois esqueletos. Eu queria juntar dois corpos, mas na verdade eu não queria juntar dois corpos. Eu queria estar na presença do meu complemento divino. Eu nunca parei para pensar, eu quero morar com ele, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero morar com ele. Eu nunca parei para pensar isso. O meu primeiro pensamento é, eu quero a presença dele, porque quando eu tô com ele, chamada, não precisa ser fisicamente não, quando eu tô com ele na chamada, caralho, não existe, ele é tudo que existe, eu tô em outra dimensão, eu tô em casa com ele. Então eu não ficava pensando lá na frente, eu pensava no agora. Então naquele momento eu sentia dor por estar distante dele. Então qual era o meu propósito? A aproximação. Naquele momento eu precisava estar perto dele. Mas tem gente que vive na mente. Ela não consegue estar perto da chama agora e já quer estar casada. Porra, não vai dando um passo de cada vez. Não, eu só quero se for namorando. Não, eu só quero se for casar. Só vou dar pra ele quando ele estiver namorando comigo. Aí você perde a oportunidade de conquistar. Porque você não dá um passo de cada vez. Você quer dar um salto quântico sem antes conquistar o terreno. Não vai nunca, gente. Não vai nunca. Para de supervalorizar o ego. O seu valor não é medido pelo quanto cu doce você faz, não. É o quanto você ama incondicionalmente. É isso que faz o teu valor, você ser uma pessoa de valor. É o quanto você ama incondicionalmente. O quanto você ama além da sua chama estar casada, o quanto você ama além da tua chama estar dormindo, o quanto você ama além da tua chama estar resistente, o quanto você ama a chama incondicionalmente além dela fugir de você para ficar com outras. Porque eu amei incondicionalmente, mesmo se meu ego sentindo ódio em muitos momentos, mas eu não deixei o meu ódio, o meu ego ferido passar por cima do meu amor incondicional, porque amor incondicional é você se colocar à prova pelo processo. Não é ficar de cu doce, de orgulho ferido, não, porque eu tenho que me valorizar. Eu não pensava nisso, eu falava, eu tenho que acordar a minha chama pra mim. Porque na minha cabeça eu não aceitava, de jeito nenhum, eu ter desconstruído a minha vida e não ter um propósito e não alcançar o propósito. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você ganha quando você ancora o amor incondicional, mesmo que o teu ego tenha feridas, tenha ira. Porque olha que paradoxo, eu odiava o ego da minha chama, mas amava tão incondicionalmente que eu não deixava a ira me afastar da minha chama. Eu não deixava. Claro que eu tive momentos de afastar e voltar, mas eu falo de me afastar do propósito de acordá-lo para mim, de querê-lo. Oscilamos, mas é como se você tivesse assim, ó. Você tem que estar firme na certeza do propósito.
mesmo que você esteja oscilando. Mas aí a chama tem medo, a chama entra no orgulho ferido, não, porque eu mereço coisa melhor. Não, porque eu mereço ser feliz. Não, porque eu quero viver. Aí você não está rendida à dinâmica, à encarnação da dinâmica. Então é por isso que a sua chama se comporta como se comporta com você. Por quê? Porque a sua vibração, ela já existe antes do encontro, já está lá. Então, tudo aquilo que você recebe de espelhamento do seu complemento divino, seja ele não te reconhecer, seja ele estar em outro relacionamento e tantas outras coisas, já vem refletindo porque essa vibração já existe em você. Então, quando você reage dizendo, eu não quero saber, porque eu mereço coisa melhor, é porque você já estava vibrando essa superficialidade, você já não estava disposta a se render ao contrato. Por isso você recebeu o espelho do jeito que você recebeu. Por que que eu não encontrei a minha chama casada? Porque isso seria indiferente para mim. Eu não precisava desse espelhamento, eu não precisava desse teste, mas eu precisei de outros. Pesadíssimos, mas eu sustentei. Porque não adianta você tá ali no início naquela euforia. Aí depois você enjoa, volta pro ego, não acorda, não desperta, não avança, não muda a tua vida, não sai das suas dependências, não sai das suas carências, não se torna dono de si mesmo. Aí volta para a Matrix. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta para a dinâmica de novo. Então, para mim, foi muito, pro meu processo, para mim foi muito claro. Não saí da vida que eu estava para me aventurar no mundo com um pau no cu. Não foi para isso. Eu não aceito que aconteça isso. Eu saí da realidade que eu vivia porque eu não cabia mais ali. Se eu não caibo ali, eu não caibo em mais nenhuma vida de terceira dimensão superficial. Então eu vou me dedicar à minha ascensão. Porque se fosse para eu continuar cabendo na terceira, eu tinha ficado lá. Não faz sentido eu recomeçar do zero na linearidade com outra pessoa. Não faz sentido. Mas faz sentido eu alcançar a ascensão com o meu complemento divino. Porque é como se... Aí sim faz sentido eu ter subido de patamar consciencial. Porque eu saí daquela realidade, não caibo mais, me despeço com muita gratidão e me elevo com o meu complemento. Para viver algo novo, para expandir em algo novo. E esse algo novo é a frequência de quinta dimensão. É resgatar o exílio que a gente teve. É fazer as pazes com a energia masculina e feminina. Porque isso vai impactar o mundo. Não é só para mim isso. Não é só para o meu complemento. Não é só para minha família. Não é só para a ancestralidade dele. Não é só para minha ancestralidade. É para todo o planeta. Então, olha o nível da consciência do propósito dessa conexão. Enquanto tem um monte de chama-gêmea achando que é só unir 2 corpinhos para poder ficar um levando um cafezinho da manhã pro outro na cama, indo no cinema junto. Porra! Que fútil! Que egóico, que egoísta um relacionamento desse. É por isso que uma que tem 60 e o outro que tem 20 não vai se unir, porque qual é o propósito de unir uma senhora com um jovem para viver a matéria? Não casa. Pode casar não sendo chama gêmea, mas chama gêmea, para casar chama gêmea vocês têm que sair da terceira, porque chama gêmea não se sustenta na terceira.
ela se sustenta em quinta. Então você tem que sair da terceira para puxar ela para cima para ter chance. Na terceira sozinha não tem chance. É muito espelhamento, é muita divergência, é oposição. Vocês já viram oposição? Vê a política, a oposição se entende? Oposição religiosa se entende? Oposição política se entende? Oposição de chama gêmea se entende? Não, se espelha, se confronta. Para dar certo, tem que sair um pouco mais da dualidade. Tem que se elevar um pouco mais. Então a chama feminina, ela precisa adentrar ao amor incondicional, que não é terceira dimensão, é de quinta para cima, sustentar esse amor incondicional para conseguir trazer a chama para esse lugar também, porque ali vocês não são homem, mulher, velho, novo, gordo, magro, feio, bonito, direita, esquerda, crente, macumbeiro. Em quinta vocês não são o que pesa na terceira. Então para de querer se encaixar com a chama da terceira, porque eu torno a falar, já falei nos stories milhões de vezes. Você acha que vai ter resultado diferente na sua dinâmica do mesmo jeito que você está agora. Como está a sua dinâmica agora? Para pensar. Estamos afastados. Ele não me reconhece. Eu estou no relacionamento, ele está também. Então, qual vai ser o futuro? A mesma coisa que está acontecendo agora. Porque não houve uma mudança interna em você para essa mudança interna se manifestar externamente. Toda mudança, ela se inicia na sua vibração. Quando a sua vibração muda, logo em seguida a sua realidade tridimensional vai mudar. E aí você vai ver a dinâmica mudar, em algum nível vai. Isso é física quântica, não é... Será, Renata? Não é achismo. É física quântica. Aqui, ó. No meu caso, eu estou casada e ele livre. Não tem espaço. Não vai ficar com ele. Se você continuar assim, não tem espaço para avançar. E tem um detalhe, tá? Você estar solteira também não significa necessariamente que você vai conseguir se unir imediatamente. Mas você vai estar livre para vibrar no amor incondicional e subir a sua chama para vocês ficarem ali. Porque é difícil chamas gêmeas se relacionarem de forma normal. Terem um compromisso ali. É um pouco difícil. Porque se você não amar incondicionalmente e não estiver pronta para lidar com as oscilações do ego, né? Porque a gente oscila e eles também oscilam. Então, um exemplo. Às vezes a chama gêmea precisa se afastar. Elas não conseguem, energeticamente, elas não conseguem morar junto. Então isso tem que ser respeitado. Vocês estão juntos, mas vocês têm um espaço, uma fuga para aliviar as energias no ego. Então, não force querer morar. Você tem que estar junto com a sua chama. O que é estar junto? Estar em contato, ter intimidade, ter... de verdade ter oportunidade de se encontrar, de estarem juntos, mesmo que vocês não estejam comprometidos com um relacionamento normal. Ter acesso à sua chama, você precisa ter livre acesso à sua chama e sua chama precisa ter livre acesso a você, mesmo que vocês não definam o que vocês são. Por isso que eu falo, definir que somos o quê? O que a gente é? A gente é namorado? A gente é noivo? Cara, eu sou chama gêmea da minha chama. Então, aconteça o que acontecer, isso não vai mudar nunca. Nem eu morrendo, nem ele morrendo, nem eu endoidando ficando com outro, e nem ele se endoidando e ficando com outra. Não vai mudar. Porque isso não é um rótulo, isso é um fato. Nós somos chamas gêmeas, que significa o quê? Somos a mesma alma, dividida em dois corpos? Isso deixa de ser? Como uma mãe deixa de ser mãe, um pai deixa de ser pai, um filho deixa de ser filho a partir do momento que um dos dois morre? A diferença de estar
e de ser é muito grande. Então, se eu e ele somos chamas gêmeas, por que eu vou querer me rotular se a gente é marido e mulher, se a gente é... O máximo que pode acontecer é moramos separados e passamos a morar juntos. Por quê? Porque queremos estar perto. E a partir desse perto, o que vai se desenvolver entre nós dois ali? Um trabalho, uma missão, um propósito junto. E se dentro desse morar junto, de repente, o ego pega ali, não, a gente tem que ter o espaço para... Continuaremos sendo chama. Só porque a gente não está morando debaixo do mesmo teto, a gente deixou de ser? Não. Então, o que falta realmente nas chamas femininas é consciência de quinta dimensão. É de fato acessar o amor incondicional. É de fato se render ao propósito da dinâmica. E parar de só querer o ego. Porque eu entendo, porque eu também quis o ego, mas eu queria o ego, mas o propósito maior sempre esteve na frente. Sempre esteve na frente. O meu propósito, dentro, como chama gêmea, dentro da dinâmica, sempre esteve na frente. Né? E aí eu queria ter a chama, não é ter a chama, namorar, casar com a chama. Eu queria ter o amor recíproco da chama. Eu queria acordá-lo para mim a ponto dele não mais se distrair com outras. Para ele não mais querer se afastar de mim por ilusão. Entendeu a diferença? Porque o que adianta tua chama se comprometer com você, mas ele ainda se distrair com outras coisas, com outras pessoas? Não adianta nada, gente. Vamos pro profundo, vamos para a realidade. Minha chama não precisa me assumir como mulher dele. Eu quero olhar para ele e saber que agora ele sente que eu sou a única mulher, o ser da vida dele. Não vou dizer nem mulher e nem pessoa. Porque talvez isso eu nunca nem seja. Porque o meu ego provoca muito ele. Mas o ser da vida dele e ele ser o ser da minha vida, eu quero só que ele sinta isso. Eu quero só que ele esteja lúcido para isso. Mesmo que ele não, o ego dele não ceda para mim como marido, isso daí é besteira. Eu quero que ele acorde para nós. Porque ele acordado para nós, não tem nada, não tem mais perigo ao entorno. Não tem mais treva tentando atrapalhar. Não vai ter mais magia que vai funcionar. Não vai ter mais reptiliano tentando foder com a nossa conexão. Não vai ter inveja, não vai ter piranha, não vai ter mais nada. Porque vai existir uma barreira, porque já estaremos acordados um para o outro. Blindados um para o outro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, estudem a física quântica. Nós somos entrelaçados quanticamente com a nossa chama. Você não vai conseguir co-criar uma realidade com uma pessoa específica qualquer, mas com a sua chama você vai. Principalmente se você colocar o propósito maior na frente, né? Não é você ficar co-criando você, eu vou ficar imaginando eu casado com a minha chama, eu cozinhando pra minha chama, a gente indo na praia junto, isso é egoísmo. Co-cria vocês como? Harmonizados, vibrando amor incondicional, acessando dimensões superiores, trocando aquela energia magnífica e essa energia sendo ancorada no planeta, sentindo a felicidade genuína. Não é só realizando os desejos do ego, não. Porque os desejos do ego são tão imbecis que não chega nem ao dedo mindinho do que é sentir aquela frequência alta que a conexão desperta na gente. A gente tem que estar naquele lugar. Se você estiver naquele lugar, com o seu complemento divino, você já vai estar cumprindo com a sua missão como chama gêmea. É estado de consciência, estado de amor incondicional. 8 anos avançando e recuando, hoje os dois em reconhecimento da dinâmica e amor. Porém, lidando com os egos, ambos solteiros, mas a diferença de idade é um problema, medo de perder a credibilidade social. Então, porque tá preso nisso. Olha eu, 10 anos mais velha que o meu complemento divino. Isso nunca pra mim foi problema.
Além disso, a minha chama é negra. Isso nunca foi um problema. Nem ele, acredito eu, que ele nunca tenha se sentido mal por isso em relação a mim. E nem eu nunca me senti mal pela minha idade de ser mais velha que ele. Sabe por quê? Porque eu não me identifico com o meu personagem. Eu não sou Renata, eu estou Renata. E a Renata, fisicamente, ela pode ser moldada. A partir do momento que eu achar ou que eu sentir que eu mudar a minha imagem, eu ficar mais rejuvenescida, vai facilitar a minha dinâmica, eu vou buscar para fazer algo para isso. Mas como eu não coloco isso como uma barreira em mim, e nem acho que a minha chama coloca isso como uma barreira, isso não é uma barreira. É muito interessante que a minha chama também sempre disse pra mim, né, dizia pra mim que eu não era nada daquilo que ele queria. O meu jeito, falar demais, era sempre o contrário. Ele nunca gostou de mulher assim. Vocês acham que isso pra mim, nossa, ele não gosta de mim, nossa, isso atrapalha, isso me ameaçava, eu me sentia insegura por causa disso? De jeito nenhum. É como se eu sentisse assim, você não gosta, mas eu vou te ensinar a gostar. E eu ensinei ele a gostar. Claro que ele continua em alguns momentos não gostando, né? Dependendo do que eu fale, mas dependendo do que eu fale, ele também me admira. Eu sei, eu sinto. Ele gosta do jeito como eu me exponho sem medo, né? Não quando eu exponho a gente, mas quando eu me exponho a minha opinião sem medo, eu sei que ele admira isso. Então, quanto mais você tiver desidentificada do seu ego, mais você tem poder dentro dessa conexão. Porque você tá olhando para fora. Eu nunca olhei. Imaginem vocês, né? Eu poderia dizer que eu tinha tudo para olhar para fora. Por exemplo, eu vivi um relacionamento por muitos anos com a minha família. De repente, eu assumo um jovem 10 anos mais novo que eu, negro, e exponho isso na internet, que afronta, o que as pessoas vão falar. Eu não assumi um homem. Eu assumi a minha chama gêmea, metade da minha alma. Mas isso não é porque eu não queria que pensassem que eu estava só com ele pelo ego. Não é por ego, é por profundidade. Porque eu quero mostrar para as pessoas, eu como chama gêmea, eu tô aqui para mostrar que existe algo muito além da matéria, muito além do padrão social que a sociedade vive os seus relacionamentos. Que existe amor de almas. Então, eu não tive nenhum constrangimento e não passei nenhum preconceito. As pessoas podem ter falado pelas minhas costas. Mas eu não sofri nada. Represália de ninguém. De ninguém. Nem parente, nem família. Ninguém chegou pra mim e falou, mãe, que absurdo! Se voltou contra mim. Porque quando eu assumi a minha chama, eu assumi a minha chama. Eu assumi a minha missão, eu assumi a minha divindade, a minha espiritualidade para o mundo inteiro. E quando você faz isso, o entorno, silencia. Porque ninguém pode entender, mas percebe. Percebe a energia, percebe a profundidade. E eu torno a falar. Não é porque, não, mas você foi para esse lugar porque você não queria assumir a sua chama no ego, justamente para não ter que passar por isso. Não. É porque eu quero que a minha chama e eu, como chama, emerja. Porque se a Renata continuar sendo a Renata e a minha chama continuar sendo a pessoa que ele é, o personagem, a gente fica aqui embaixo só tomando porrada dos outros, acuado, sofrendo preconceito por ele ser negro, sofrendo preconceito por ele eu ser mais velha, 10 anos mais velha, uma velha no climatério. Foda-se tudo isso.
Isso fica para os outros, para mim, para ele não. Nós pertencemos a outro patamar, é assim que eu sempre me senti com ele. Nós somos de outro patamar, estamos em outro patamar. E eu tenho que me colocar nesse lugar. Porque é mostrando para as pessoas que frequências superiores existem que elas vão passar a enxergar. E não tentando me esconder essa frequência superior aqui. Aí tô engolido pela Matrix. Entendeu? Por que vocês se preocupam com isso? Porque vocês querem viver um relacionamento normal. Vocês não estão preocupados com o propósito da dinâmica. E isso também não significa, prestem atenção, que eu não tivesse uma vida social normal com a minha chama, não. Eu tive. Saía com ele, frequentava a casa da família dele. Quando ele estava aqui, ele frequentava, saía comigo, vivíamos uma vida normal. Quem olhava, víamos a gente como um casal, porque a gente vivia como um casal, mas não enxergava a gente como um casal comum, porque a minha postura era de algo maior. Entendeu? Sempre me apresentava como um chama-gêmea, sempre. Não sei o que, somos chamas-gêmeas. Por quê? A pessoa, quando olha, ela vai ter aquele julgamento, nossa, mulher mais velha com um garoto novo. Se você tem a postura de chama-gêmea, é tipo assim, nossa, casal diferente. Muda o olhar. Mas não que eu me incomode, que se foda, quer falar, eu tô nem aí. Tô nem aí, porque eu cagueando pra opinião dos outros. Não me importo, eu sou egoísta com a minha vida. Eu não me importo com o que pensam ao meu respeito. Não me importo. Não faço questão de agradar e de convencer ninguém a nada. Nem as minhas filhas, que são, né, as pessoas mais importantes pra mim ali. Eu não vou. Não vou tentar agradar, não vou. Eu sou egoísta nesse ponto. Eu me coloco em primeiro lugar. Entendeu? Então, é como você se porta, como você se comporta. Tanto que a minha chama também nunca reclamou de ninguém ter falado besteira pra ele em relação a mim, de estar comigo. Eu até perguntava na época, né? Perguntava se ele sofria preconceito em relação a nós. Ele falava que não, né? Dos outros julgar a gente. Não gostavam de mim, né? Claro, principalmente aquelas que piscavam por ele. Mas não por questão de eu ser mais velha. Não, era outras coisas. Entendeu? Então, tudo é como a gente vibra. Como você vibra internamente, vai ter o resultado aqui fora. Então, nunca fui coagida, constrangida, julgada, desrespeitada, avacalhada por ninguém aqui fora. Na minha frente, não. Por trás, não sei. Mas na minha frente, não, porque eu nunca admiti. Nunca dei espaço. Sempre vivi a minha verdade, expunha a minha verdade, sem problema nenhum, sem dar satisfação, sem dar explicação pra ninguém. Agora, se você tem, não, minha família, não. Ele chegou, apresentei a minha família normalmente, agi normalmente. A pessoa estava comigo. Do meu lado, estava comigo. Pronto. Não, será que minha família vai reclamar porque ele tem 10 anos mais novo? Não, até porque eu sempre expus a minha missão, né? A minha dinâmica, a minha conexão, sempre expus, desde sempre. Não tive, milindre, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Vou com cautela. Não, fui com os 2 pés na porta. Porque se você não for assim, o mundo vai te engolir. Os egos ou te engolem ou te admiram. Então eu preferi recolher... Eu preferi gerar admiração das pessoas e respeito por eu me impor e viver a minha verdade, foda-se o mundo, do que ficar querendo agradar e ser engolida. Porque nunca me interessou agradar ninguém. Nunca me interessou. Eu sou extremamente egoísta. Primeiro eu quero me agradar. Depois eu agrado qualquer outra pessoa. Mesmo as mais próximas. E eu sempre incentivo que as pessoas sejam assim. Por isso que pra mim é indiferente se a pessoa é sapatão, se a pessoa é viado, se a pessoa se droga, se a pessoa... Pra mim é indiferente, porque aquilo não me interessa. Eu não me importo com a vida das pessoas se não for pra elas me pedirem ajuda e eu poder ajudar. Mas me importar pelo o tipo de vida que a pessoa vive, foda-se, não é problema meu.
Se eu não concordo com a vida que ela vive, eu não convivo com ela. Entendeu? Simples. Mas eu não vou julgar a vida que ela escolheu viver porque eu acho que ela tem que viver do jeito que eu acho. Eu não, porque eu não gosto que façam isso comigo. Eu não quero saber. A pessoa é drogada, enfim, a pessoa é gay. Ai, não, porque eu sou gay. Teve uma pessoa, né, que eu não convivo mais, mas não é nem por questão disso, é por questão política, né? Porque eu tenho dificuldade para aceitar pessoas de esquerda. Não gosto. Por quê? Porque isso me afeta. Isso afeta diretamente a mim. Se ela anda com homem, com mulher, com 10, com 20, se ela se prostitui, se ela se droga, desde que não me afete, não me afeta. Mas eu não gosto do que eu não tenho assunto. Com a pessoa que apoia o que não presta, pra mim não tem assunto. A pessoa que rouba, pra mim não tem assunto. Uma pessoa que fica drogada o tempo inteiro, que fica bêbada, é chata. Então, não quero. Mas se a pessoa não tiver drogada ali, eu falo. Mas se a pessoa também é de esquerda, mas ela conversa comigo, fala comigo de outras coisas, também não me importo. Tô falando de conviver. De ter ali em casa, sabe? De ter. Então, eu me afastei de uma pessoa por conta... Ela se afastou por conta de idealização política, né? Ela se afastou. Porque eu ainda tolero desde que a pessoa não misture as coisas. Aí a pessoa, por ela gostar de mulher e ter descoberto isso, ela achou que eu fosse, era uma pessoa íntima minha, achou que eu fosse ficar com raiva dela. Eu falei assim, mas isso não me interessa, o que é que tu faz com a tua xereca, me interessa em quê? Ai, não, porque eu fiquei assim. A mãe dela, ela achou que você fosse ficar chateada, triste. Eu falei, mas isso não tem nada a ver comigo, isso não me interessa. O que que isso afeta a minha vida? Então, pra mim é indiferente com quem você deita, com quem você dorme, com quem você ama. Não me interessa, mas não me interessa mesmo. Pra mim é algo indiferente. E as pessoas não conseguem entender que eu seja assim, entendeu? Porque pra mim é. Assim, eu olho e falo assim, gente, isso pra mim é indiferente. A pessoa ser homossexual é indiferente. O que importa pra mim é a pessoa não ser chata, a pessoa não ser falsa, a pessoa não ser filha da puta. Agora, o que ela faz entre quatro paredes, se ela fica com um monte, se ela fica com um, se ela fica... Não me interessa. Entende? Assim como isso, a vida que eu vivo com quem eu vivo, também não interessa a ninguém. Pra mim é muito separado isso. É muito pessoal. É a mesma coisa que você cagar. É a hora que você vai cagar. Não me interessa a hora que tu caga. Isso me influencia em quê? Se tu caga no mato, se tu caga no banheiro, se tu caga na... Não me interessa. Entendeu? As pessoas não se metem muito na vida dos outros. Eu sou egoísta. Eu não tenho interesse na vida dos outros. A vida dos outros não me interessa. Quando eu falo não me interessa, é pra eu julgar se aquilo é legal, aquilo não é. Não me interessa. Claro que a gente fofoca, né? Aí fulano tá namorando. Fulano tá não sei o quê. Fulano brigou com não sei quem. Você fofoca, você quer saber o que aconteceu. Mas você daí se envolver emocionalmente na escolha de uma outra pessoa, pra mim, não faz sentido. Principalmente se aquilo não for me afetar em nada. Nem se for minhas filhas. Se não for me afetar em nada, pra mim também é indiferente. Eu só vou me preocupar se me afetar. Porque eu sou egoísta. E se todo mundo fosse egoísta, como eu sou, estaria todo mundo vivendo bem. Porque egoísta, pra mim, não é a pessoa que se preocupa consigo mesma. Pra mim, egoísta é a pessoa que quer que o outro se preocupe com ela. Então tem gente que é egoísta, que quer que o outro fique atrás pra saber como... fulano não me procura mais, fulano não quer saber de me ajudar, fulano nem pergunta se eu tô precisando de alguma coisa. Isso é que a pessoa é egoísta, porque eu falo, eu quero que você se foda ou se dê bem, e pra mim é indiferente. Só não quero que encha meu saco. Porque a partir do momento que enche o meu saco, aí eu já falo, eu quero que você se foda. Porque tá me incomodando. Se não me incomodar e eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Mas não me incomode. Porque se me incomodar, eu vou querer me afastar. Porque eu não incomodo ninguém.
E quando eu falo incomodar, é de se meter. Incomodar de pedir ajuda, tá tudo bem. Se você vier me pedir ajuda, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Porque você me pediu ajuda, então porque eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Tá tudo certo. Entendeu a diferença de você se meter na vida das pessoas e você permitir que as pessoas se metam? Então, geralmente, quando a gente permite que alguém se meta, é porque a gente também gosta de se meter no do outro. Porque quando você não gosta, você é indiferente, não fede, não cheira para as escolhas dos outros que não te influenciam em nada, ninguém vai querer se meter na tua vida. Porque não tem graça. Eu sou muito sem sal para isso. As pessoas não fazem questão de se meter na minha vida porque elas não me afetam. Elas até tentam. Podem tentar me provocar de algum jeito, me alfinetar, vamos supor. Podem, mas para mim não bate. Bate e eu finjo demência. Porque eu não ligo. E eu falo, e eu sou a primeira a falar. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu penso em mim primeiro. Porque se eu não pensar, ninguém vai pensar e ninguém tem que pensar. E outra, já é tão difícil a gente pensar na gente. É tão difícil a gente saber cuidar da gente, porque ninguém sabe se cuidar. Vocês já repararam? As pessoas têm 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mas elas não sabem cuidar de si. Se elas ficarem sozinhas, elas não sabem se cuidar. Para ver como é que tá tudo tão distorcido. Então, eu tenho essa coisa em mim. Eu vim para aprender a me enxergar. Então, se eu vim para aprender a me enxergar, eu vim para aprender a me cuidar, eu vim para aprender a me virar, eu vim aprender a ser a minha mãe, meu pai que cuida da minha criança. Isso também não significa que eu não possa pedir ajuda, e se eu precisar de ajuda, eu peço. Mas daí achar que os outros têm que fazer por mim é muito egoísmo. Entendeu? Então vocês têm que soltar a opinião dos outros, parar de querer se importar demais com a vida dos outros, a não ser que se te peçam ajuda. Me importo quando me pedem. Renata, você pode me ajudar? Em quê? Nisso, disso. Não, te ajudo sim. Não, eu não posso. Dinheiro não posso. Não empresto dinheiro, não dou dinheiro pra ninguém. Não, porque eu não peço dinheiro pra ninguém. Exceto a minha mãe, se eu precisar, que eu já precisei muito, minha mãe me emprestou. Minha mãe precisar, eu dou. De resto, não, porque eu não gosto. Dinheiro, carro e homem, a gente não empresta. Isso eu aprendi desde cedo. De resto, Renata, você pode ficar com a minha filha aqui pra mim? Posso. Posso ficar com a minha cachorrinha aqui? Posso. Renata, você pode falar isso aqui pra mim? Posso. Pode isso aqui? Posso. Entendeu? Vou te ajudar da melhor forma. Não sendo dinheiro, tô sempre ali. Tô solteira e a Chama também, estamos afastados. No meu caso, eu estou casada e ele livre. Então, tem que saber o que você quer. Agora, agir dessa mesma forma é o que me deu oportunidade de estar com o meu DM até hoje, nos vendo, tendo intimidade, até falamos da dinâmica. Então, agora, se você ficar presa assim, vamos namorar, sério, você tem que me assumir. Não se relaciona igual namorado se relaciona? Saem juntos, ficam juntos, dormem juntos, não é? Pra que querer firmar um compromisso? Isso é controle. Ainda mais numa conexão de chama gêmea. Aquilo que eu falei, você tem que conquistar a sua chama para sua chama só desejar você. Você não tem que se preocupar com o contrato. O contrato não te traz garantia. O que te traz garantia é conquista. Se você conquista a tua chama ao ponto do ego dele eu ia falar besteira, ter a xoxota mais maravilhosa esfregando pra ele olhar e falar assim, não quero. Aí você conquistou esse homem. E é sobre isso. Então não é o compromisso do contrato verbal, o acordo verbal. Esse acordo pode ser quebrado. Isso pra mim é tão doloroso e falso. Agora, você olhar para uma pessoa e saber que ela te pertence, não por contrato, mas por escolha. Ai, pra mim isso é ganhar na loteria, gente. Me desculpe, é ganhar na loteria. Então eu quero chegar nesse nível. Se eu não cheguei ainda, é nesse nível que eu quero chegar. Entendeu? É ser por amor e não por contrato. Verdade, Renata. A energia da chama presente é a mesma conversando com ela pelas redes sociais. Interagir com a chama e estar em outras dimensões superiores. Pois é.
Às vezes a gente também vai para as inferiores, mas faz parte, né? Do quinto dos infernos à quinta dimensão, da quinta dimensão ao quinto dos infernos. Aí nisso a lei do pêndulo, que é a lei do ritmo, vai de um lado e para o outro, a gente vai balangando, mas tá ali, até a gente conseguir se equilibrar. Conseguiram entender um pouco da física quântica? Assistam a live de novo, faz do jeito que eu falei para vocês, né? Porque a gente já vai para 1h30 de live, tá? Ouçam de olhos fechados. Concluindo, a dupla fenda, ela se resume em onda e partícula. Onda é o que está no campo das infinitas possibilidades. A partícula é quando você manifesta. Então, você manifestou a sua chama como ela está agora. Você encontrou ela está no casamento, ela está no relacionamento, ela entrou no relacionamento, colapsou isso. Para você mudar essa realidade, você tem que escolher outra das infinitas possibilidades, firmar e sustentar essa escolha no seu campo, vibrar, sentir, agir, pensar como se você já estivesse vivendo o que você quer viver com ela, do jeito que você imaginar, tá? Mas eu sugiro que você não faça esse alinhamento no ego egoísta. Coloca assim, primeiro pede para o eu superior trazer o propósito de vocês dois. Então, por exemplo, vocês que já fizeram a leitura intuitiva comigo, que vem ali, né? Qual é o contrato de alma de vocês? Aí vem muito assim, né? Que o contrato de alma vem para ser espelho um do outro, para curar isso, para vocês ancorarem isso. Então se baseia nesse contrato para vocês idealizarem quando tudo isso, né? Quando tudo isso, se tudo isso já tivesse sido resolvido, o espelhamento tivesse acabado, como você se sentiria? Como você estaria com ele em perfeita harmonia? Como você se sentiria? Aí você fica ali, ó, sentindo e visualizando vocês dois vivendo aquela vibração. Sustente. Aí olhou, mas ele tá casado. Pega um elástico, bota no braço. Quando você olhar para ele casado, que você sentir tua energia baixar, tu puxa o elástico assim, ó, e tá! Tu vai dar uma porrada na tua pele, que vai dar aquela ardida, aí você traz o teu ego pro centro de novo, ele solta aquele colapso daquilo que você não quer. Entendeu? Você traz ele pra realidade. E aí você volta a visualizar, a sentir. Não significa que você não tenha que fazer nada na terceira dimensão, tá? Não é deitar na rede, ficar vibrando o amor incondicional pra chama e ela vai voltar sozinha, não. Tem a parte ali de você estar cativando o ego dela, conquistando o ego dela pra você, fazendo ela sentir o amor através de você pra o ego dela ir despertando para você, porque a distância também é um pouco mais difícil. Se vocês não se veem nunca, não se falam nunca, a chama se distrai e você se acomoda na vibração, achando que está vibrando na rendição e na verdade você está vibrando na esperança. Aí a esperança nunca vem, tá? Então é isso, meus amores. Muita gratidão. A gente se fala amanhã nos stories, viu? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.